Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição de Telesur Notícias em Português. Eu sou Michele de Mello e desde aqui, na nossa sede principal em Caracas, Venezuela, te acompanho a revisar as notícias de maior destaque sobre o Brasil e o mundo. Começamos. Na Venezuela, depois de quase um ano do atentado com drones contra o presidente Nicolás Maduro, os Estados Unidos voltam a coordenar uma invasão do espaço aéreo desse país sul-americano. Adriana Sivori nos explica a situação. O chefe do Comando Sul do Exército dos Estados Unidos admitiu que aeronaves estadunidenses sobrevoaram o espaço aéreo venezuelano. Eles chamam isso de voos de vigilância. Nosso exército e a nossa Armada dos Estados Unidos da América continuará voando e operando onde seja que se aplique as regras internacionais, e isso inclui os arredores da Venezuela, América do Sul e do mundo. Especialistas afirmam que essa ação representa uma violação aos tratados internacionais. Cada avião que entra em zona de segurança tem a obrigação de informar a torre de controle do país mais próximo, nesse caso, a Venezuela. E isso não aconteceu. Aeronaves dos Estados Unidos entraram pelo menos 78 vezes em território venezuelano, segundo as autoridades desse país. A perseguição financeira, comercial, petroleira não tem precedentes contra a Venezuela e contra Cuba. A perseguição e agora a espionagem são prepotência militar. O governo do presidente Maduro vai denunciar a administração Trump nas Nações Unidas pela violação do espaço aéreo venezuelano. Adriana Sivori, Telesur, Caracas, Venezuela. E outras 90 pessoas voltaram desde o Equador para a Venezuela com o plano Vuelta à la Pátria. A iniciativa do governo venezuelano oferece transporte aéreo ou terrestre para aqueles cidadãos que migraram do país, desejam voltar, mas não têm condições para arcar com a viagem. E o Brasil é o país com mais venezuelanos repatriados. Em 3 meses, 7.285 pessoas voltaram à Venezuela, seguido do Peru, com 3.101 repatriados, logo do Equador, com 3.157 pessoas, além de 764 da Colômbia, 276 da República Dominicana, 434 vindos da Argentina, 272 do Chile e, por fim, um do Panamá e um do Uruguai, totalizando 15.291 venezuelanos repatriados através do programa social. Um dos maiores crimes ambientais da história brasileira, o rompimento da represa em Brumadinho, deixou um rastro de destruição. Nossos repórteres visitaram o acampamento Pátria Livre, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e nos contam como está a vida desses agricultores. Com 510 quilômetros de extensão, o rio Paraopeba, em Minas Gerais, foi durante toda a sua existência um elemento vital para a vida dos campesinos que vivem às suas margens. Realidade que mudou em 25 de janeiro, quando a represa Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em Brumadinho, rompeu, deixando 270 pessoas mortas e contaminando o rio. A gente usava essa água, por exemplo, do rio, para fazer algumas irrigações, principalmente as irrigações não diretas. A gente usava ela. Com esse crime, nosso sistema de água ficou deficiente. Então, por essa razão que os produtos, como vocês podem ver, não têm uma grande qualidade. Dona Ana, moradora do acampamento Pátria Livre do MST em São Joaquim de Bicas, explica como era a sua relação com o rio Paraopeba. Para molhar a planta, para lavar vasilha, lavar roupa no rio. E agora não temos mais o rio, né? Inclusive a gente tem até medo de ir lá, porque diz que contamina. A agricultura é uma das principais atividades econômicas dessa localidade. Qual o futuro para esses camponeses? Eles prometem permanecer, lutar por justiça e retomar a produção. André Vieira e Sebastião Soto para o Telesur Notícias em Português. Janice Ferreira da Silva, Preta Ferreira, está presa desde o dia 24 de junho, acusada de extorsão. A militante afirma que está sendo perseguida por ser coordenadora do Movimento Sem Teto do Centro e apresentadora do Boletim Lula Livre. Vamos entender melhor o caso com o Inácio Lemos. Militantes de movimentos sociais brasileiros protestam na frente do Tribunal de Justiça da cidade de São Paulo, na Barra Funda, pela prisão de 4 lideranças de movimentos de luta pela moradia, dentre elas a Preta Ferreira, apresentadora do boletim Lula Livre. A Justiça brasileira denuncia organização criminal, porém os movimentos sociais
afirman que se trata de prisões políticas no marco da perseguição por parte do governo de João Dória de São Paulo e por parte do governo federal de Jair Bolsonaro. E hoje, 1º de agosto, é a data base dos petroleiros. Sem acordo, os trabalhadores iniciaram uma jornada de mobilizações nacionais. A Petrobras ofereceu apenas 1% de reajuste e alterações no acordo coletivo da categoria, que para as duas federações petroleiras representam a terceirização dos recursos humanos da estatal. Os trabalhadores também condenam a política de privatizações do governo Bolsonaro, que quer entregar 8 das 13 refinarias da Petrobras, além de ter vendido a maior parte das ações da BR Distribuidora para os mesmos bancos acusados de financiar o procurador Deltan Dallagnol. O Paraguai vive uma crise política depois que o presidente Mário Abdo Benítez assinou um acordo sobre a hidrelétrica de Itaipu com o presidente Jair Bolsonaro. O rechaço ao acordo provocou a renúncia do ministro de Relações Exteriores, Luiz Castiglione. Organizações sociais denunciam que o pacto gera um prejuízo de cerca de R$1 bilhão à estatal elétrica paraguaia, ANDE, já que prevê que o Paraguai irá aumentar a compra de energia do Brasil até 2023, quando finaliza o trato. Também afirmam que Itaipu foi construída em uma zona com 180 mil hectares de áreas de proteção. E os deputados de oposição ameaçam com o início de um processo de impeachment, já que consideram que a medida presidencial fere a soberania do país. E o nosso correspondente na capital paraguaia, Asunción, Osvaldo Sayas, nos conta os últimos detalhes. Saludo desde Asunción, Paraguai. Uma crise política se ha desatado. Saudação desde Assunção, Paraguai. Uma crise política foi desencadeada no país logo depois que veio a público um acordo assinado entre os governos de Mário Abdo Benítez e Jair Bolsonaro sobre a hidrelétrica de Itaipu, que compartilham. Segundo os partidos de oposição, esse acordo, que foi assinado há 2 meses, mas que só agora foi divulgado, lesiona gravemente os interesses do Paraguai na hidroelétrica em que tem sociedade com o Brasil. Esse acordo desatou uma crise de tal magnitude que provocou a demissão do chanceler Luiz Castiglione. Outro chanceler, Antônio Rivas, já assumiu o cargo. A crise não parou por aí e chegou até a vice-presidência da República, depois que vazaram mensagens de um suposto assessor jurídico acusado de tráfico de influência para a assinatura desse acordo. Fala-se inclusive sobre a possibilidade de um julgamento político. E no Peru, moradores do Vale del Tambo, sul do país, protestam há 18 dias contra um projeto de exploração mineira na região. O início da atividade mineira no Vale do Rio do Tambo representaria o fim da produção agrícola na zona de Arequipa, responsável por alimentar cerca de 4 milhões de peruanos. Há 2 semanas, os moradores realizam uma paralisação geral com corte de estradas e protestos. Em resposta, o governo do presidente Martín Vizcarra enviou um comboio com 400 policiais para reprimir as manifestações. E o nosso correspondente Jaime Herrera nos conta os últimos detalhes. Escutamos. Muito obrigado. Sim, já são mais de 17 dias de protestos no Vale del Tambo, região de Arequipa. A população que se dedica à atividade agrícola em mais de 13 mil hectares de cultivos rechaça o projeto de exploração mineral, porque afirmam que será danoso para suas terras, o meio ambiente e contaminará a água que abastece a região. Todos esses dias, houve uma série de manifestações que foram duramente reprimidas e deixaram vários feridos, inclusive menores de idade. A partir de segunda-feira, também na região de Arequipa, começará uma greve regional por tempo indeterminado, com supermercados, escolas, entidades públicas e distintos setores que também dizem: Tia Maria não passará. Com esta informação, voltamos aos estúdios. Tia Maria no va. Com esta informação, volvemos aos estúdios. Hoje, o governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, deve oficializar a nomeação de Pedro Pierluisi Urrutia como seu sucessor. A decisão acontece 1 semana depois de anunciar a sua renúncia. O novo secretário de Estado é membro do Partido Nacional, advogado e era o representante de Porto Rico na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, em Washington. Em 2016, perdeu as eleições primárias para Rosselló, quem finaliza amanhã, sexta-feira, a sua gestão. O governador renunciou graças às manifestações massivas que exigiram sua saída depois que se divulgaram mensagens ofensivas entre o executivo e aliados que se burlavam das vítimas do furacão Maria de 2017. Vamos para o outro lado do mundo, porque o governo da China acusou os Estados Unidos de estar por detrás dos protestos violentos em Hong Kong. A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Hua Chunying, afirmou que funcionários do governo estadunidense são os autores intelectuais de alguns dos incidentes violentos registrados em Hong Kong nos últimos dias. Os protestos começaram em junho, devido a uma lei que permitia a extradição de criminosos para serem julgados pelo Estado chinês.
Apesar da legislação ter sido revogada, as manifestações não pararam. Enquanto isso, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, tem apoiado abertamente o movimento contra o governo da China. Na Tailândia, os ministros de Relações Exteriores dos países do Sudeste Asiático estão reunidos para atualizar acordos comerciais. A ASEAN engloba 12 países do Sudeste da Ásia. O encontro regional, que começou na segunda e vai até o próximo sábado, procura debater a disputa de território entre o governo e o povo muçulmano dos Rohingyas, em Mianmar. Além disso, também debate as negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte pela desnuclearização da Península Coreana. Na Síria, depois de 8 anos do início da guerra, o governo avança na liberação do território nacional da mão de grupos armados. Hisham Vanus, desde Damasco, nos amplia a informação. Olá, colegas, saludos. Olá, colegas e queridos telespectadores. O exército árabe sírio conseguiu recuperar o controle da cidade de Kaumala e Al-Jabin, no norte da província de Hama, no nordeste do país, próximo à província Idlib, o último bastião dos extremistas em Síria. Durante sua ofensiva, que foi antecipada por múltiplos ataques aéreos da Rússia e da Síria, os militares causaram significativo impacto contra os extremistas, que nunca cessaram os ataques contra residências civis, violando os acordos russo-sírio de zonas desmilitarizadas. Essa vitória ocorre no momento em que os chamados capacetes brancos prepara um novo ataque químico, para logo culpar o exército da Síria e, para assim, justificar uma intervenção militar estadunidense e impedir a derrota completa dos terroristas nesse país árabe. Essa é toda a informação que temos até agora. Voltamos ao estúdio em Caracas. E hoje os povos originários de vários lugares da nossa América comemoram o Dia da Pachamama ou da Mãe Natureza. Finalizamos nossa edição com imagens das celebrações na Bolívia. E lembre-se que você também faz parte dessa produção. Mande aqui nos comentários sugestões, críticas e também participe do nosso grupo no WhatsApp e receba conteúdos exclusivos da Telesul. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima.